Vamos saber em detalhes o que acontecerá na minissérie Paulo, o Apóstolo, no resumo semanal de 28 de julho a 1º de agosto. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Algum tempo depois, Rod dá à luz. Depressiva, ela se recusa a dar atenção à filha. A criança chora muito. Agripa diz a ela que a filha está faminta, precisa comer. Rod não se importa e dá as costas para ele. Agripa diz que a filha vai se chamar Isabela. Rod se recorda de como foi a conversa com Agripa depois de ter visto ele beijando Berenice. Descontrolada, Rod perguntou a ele como era que um irmão beijava a irmã daquele jeito. Agripa disse que foi um erro e que ninguém podia saber daquilo. Furiosa, Rod disse que ele e a irmã tinham um caso, o chamou de safado e deu um tapa na cara dele. Agripa disse a ela que simplesmente aconteceu. Ele e a Berenice sempre se amaram. Rod perguntou o que seria dela. Agripa disse: "Você vai ter o meu filho e vai ser a minha esposa." Rod disse: "A esposa de fachada, você quer dizer? Volta para ela. Se você vai ter um caso com outra mulher, que pelo menos assuma isso." De volta ao tempo atual, Rod diz para Agripa se virar e ficar com a filha porque ela não quer. Rod diz que não quer mais aquela vida, que já deu o que ele queria e sai do palácio. Paulo e Silas chegam a Tarso. Teófilo, o filho de Rod, já é um rapaz e recebe o tio e Silas com carinho. Agripa tenta impedir Rod de ir embora. Rod diz que não tem mais motivos para ficar com ele, até porque ele nunca se casou com ela. Agripa diz: "Mas conseguiu seu divórcio, e isso não é justo. Foi você que não quis se casar. E a sua filha?" Rod diz: "Fica para você, eu não quero ela." Agripa pergunta como que ela consegue ser tão fria assim. Rod grita: "E como é que você consegue se envolver com a própria irmã?" Agripa manda ela falar baixo e não repetir isso. Rod diz: "Se você não me deixar ir embora agora, todos em Jerusalém vão saber da sua podridão." Carmen recebe Paulo com muita alegria. Paulo diz ao pai que foi vê-lo. Nadiel diz que ele pode voltar pelo mesmo caminho que veio. Paulo diz que sente muita falta dele e que ficou sabendo que esses dias o pai chamou por ele. Nadiel continua chamando ele de Saulo. Diz que foi ele quem deixou de ser o seu filho e se deita dando as costas para ele. Gabriela chega em casa e encontra Rod e Agripa. Agripa diz a Gabriela que a Rod pediu para passar um tempo com ela. Rod diz que um tempo não vai voltar mais para ele. Agripa diz que sente muito e vai embora. Ao ficarem sozinhas, Rod diz a Gabi que teve uma menina linda e saudável, mas deixou ela para trás. Rod desaba no choro e diz que não aguenta mais. Nadiel sai do quarto e Paulo e ele se abraçam. Emocionado, Nadiel diz que pensou que nunca mais ia vê-lo. Rod pergunta se Gabi a perdoa. Diz que sabe que nunca mais falou com ela e a evitou esse tempo todo, mas é porque estava com vergonha dela e do Paulo. Gabriela diz que ela não precisa ter vergonha deles, que nunca vão condená-la. Rod diz que ela falando assim até parece que é casada com Paulo. Gabriela diz que está noiva do Prócoro, que resolveu dar uma chance para os dois. Gabi diz que depois da última conversa que teve com Paulo, decidiu esquecê-lo, que tem orado por ele, mas sinceramente acha que não dá mais nem para eles manterem uma amizade. Nadiel pergunta a Paulo por que Deus o escolheu. Paulo diz que não sabe, o que sabe é que é um privilégio que recebeu. Nadiel pergunta se ele viu mesmo o Filho de Deus. Paulo diz que sim, que Jesus apareceu para ele e pergunta se o pai crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua alma. Nadiel diz que sim, que crê. Paulo diz: "Então, seja dele hoje." Nadiel diz que mentiu, o filho nunca foi uma vergonha para ele, que Paulo é tudo o que ele nunca foi e se orgulha dele por isso. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã descontraídos, Carmen diz que o marido não dorme tão bem assim há anos. Teófilo diz ao tio que o avô ficou muito feliz em vê-lo. Paulo diz que também e pergunta quando é que ele vai ver a mãe. Teófilo diz que se depender dele, nunca. Paulo diz para ele não falar assim, que alguém precisa dar o primeiro passo. Teófilo diz que seja ela então. Carmen vai chamar Nadiel e o encontra sem vida. Desesperada, ela chama por Paulo. Paulo
Carmen e Teófilo sofrem com a morte de Nadiel. Lucas narra que depois Paulo e Silas seguiram viagem para Derbe e Listra, e que nas cidades onde eles passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. E foi em Listra, inclusive, que Paulo chamou Timóteo para fazer a obra. Eunice diz a Paulo que é o filho que a sustentava. Paulo diz que ela vai precisar ter fé também. Lloyd diz à filha que Deus proverá e que será um prazer ver o neto servindo a Deus pelo mundo afora. Falando de Jesus para os perdidos. Paulo pergunta se Timóteo crê que Deus proverá para a mãe e a avó dele. Timóteo diz que sim, que crê. Eunice diz ao filho que sempre se culpou muito por ter se casado mal, mas hoje vê que Deus usa até os nossos erros. Ele nunca os abandonou, mesmo diante de todos os erros que ela cometeu na vida. E não é agora que ele escolheu o filho dela que vai abandoná-los. Eunice diz para o filho servir a Deus com a sua vida e compensar todo esse tempo que passaram longe dele. Paulo diz para Timóteo dar o seu testemunho. Timóteo diz que foi pela ausência do pai que se apegou a Deus. Se talvez o pai tivesse sido bom para ele, ele não se atentasse ao Deus da sua mãe, que é quem foi e tem sido seu refúgio todo esse tempo. Timóteo diz que naquele dia em que Paulo foi apedrejado ali em Listra, ele foi tocado por Jesus, vendo todas aquelas pessoas que odiavam por apenas falar a verdade para elas. Timóteo diz que não queria ser assim, e ali decidiu que não queria mais ser uma vítima do ódio que tinha pelo pai, que tinha que ser forte como o apóstolo foi naquele dia, apanhar só por amar. Paulo diz, se apanhar daquele jeito me fez ganhar você para Jesus, eu apanharia todos os dias. Receba o Espírito Santo e se torne agora mesmo uma testemunha viva do Senhor Jesus. Lucas narra que assim como Timóteo, muitos foram batizados com o Espírito Santo em Listra, e em cada cidade que Paulo e Silas passavam, uma igreja forte se formava e crescia em número. Em Troade, Paulo se sente muito mal. Ele acorda com o barulho de batidas na janela e tem a visão de um homem pedindo para ele passar em Macedônia para ajudá-los, pois não tinham ninguém. Amanhece, Paulo começa a arrumar suas coisas. Teófilo chega em Jerusalém. Rode fica surpresa ao ver o filho. Teófilo diz que não sabe onde anda o tio e só foi informar que a avó faleceu algumas semanas depois do avô. Rode desmaia com a notícia. Timóteo diz que Macedônia é longe. Paulo diz que vão precisar de muitos alimentos. Timóteo diz que Paulo não parece nada bem. Paulo diz que é só uma crise de tosse e vai passar. Silas diz para Timóteo não se preocupar, que já pediu para um dos médicos da cidade e viu Paulo. O médico chega. Elisa pergunta se foi ali que Lucas conheceu Paulo. Lucas diz, foi ali que a minha vida mudou completamente de rumo, Elisa. Silas diz a Paulo que aquele é o Lucas. Lucas coloca a mão no peito de Paulo e diz, prazer, eu vou cuidar de você. Paulo recusa a ajuda de Lucas. Silas diz a Lucas que ele é assim mesmo, é capaz de cair duro ali na frente deles e dizer que realmente só está vendo se o chão é duro. Os soldados romanos vão passando por Troade e manda todos se curvarem perante o futuro imperador. Paulo diz que não se curvam diante de homens. O soldado diz que é o que vão ver e manda os outros soldados fazerem eles se ajoelharem. Logo depois os romanos seguem o seu caminho. Paulo, que não está nada bem, acaba desmaiando. Rode acorda. Teófilo diz que o recado foi dado e precisa ir. Rode pede para ele ficar e diz que sente muito por tudo. Teófilo diz que ele também e sai, sem querer continuar falando com a mãe. Rode diz a Gabriela que o filho nem consegue olhar para ela direito. Ela só fez besteira na vida. Silas diz a Timóteo que o Paulo ficou assim depois que a mãe dele faleceu. Mas o que conforta ele é que ela estava salva. Lucas diz a Silas e Timóteo que o Paulo está melhor, que com a infusão que deu para ele vai dormir bem. Lucas diz que virou um admirador deles por terem enfrentado os romanos. Silas diz que não foi a intenção deles confrontar os romanos, mas não se ajoelham diante de ninguém além de Deus.
A Agripina chega com alguns soldados na hospedaria e olha para todos os lados, procurando por alguém. Não encontra e chama os soldados para ir embora. Nero diz a Timóteo que aquela é a Agripina, a rainha, procurando pelo filho. Acte, a moça que trabalha na hospedaria, pergunta por que ele acha isso. Nero diz que é conhecimento de todos que o filho dela vive vadiando pela cidade, com ou sem o consentimento da mãe. Nero pergunta para onde Timóteo e seus companheiros vão. Timóteo diz que para Macedônia. Acte e Nero trocam olhares e ela diz para ele voltar ali mais vezes. Nero diz algo no ouvido dela. Lucas pergunta a Timóteo o que eles realmente estão fazendo ali em Troade. Timóteo diz que foram abrir a igreja ali. É uma missão que lhes foi dada pelo próprio Deus, que escolheu Paulo para trazer as boas novas para aqueles lados. Paulo agradece Lucas pelo cuidado, diz que está bem melhor e pede desculpas pela maneira como falou com ele ontem. Lucas pergunta se pode viajar com eles. Paulo pergunta para quê. Lucas diz que gostaria de conhecer mais sobre Jesus, que o Timóteo lhe contou um pouco sobre ele ontem, e o pai também lhe falou dele quando o encontrou em Jerusalém durante uma festa. Lucas diz que o pai lhe disse que ficou impactado com as palavras de Jesus e mostra para Paulo uma carta onde o pai escreveu tudo o que ouviu de Jesus. Lucas diz que depois que o pai morreu, começou a carregar aquelas palavras com ele e que quando o pai voltou para Troade, estava realmente feliz e disse que Jesus fez com que ele entendesse a vida, que não é sobre ser feliz aqui, mas ser feliz por causa do que está por vir, a eternidade. Lucas diz que quer saber mais, quer saber como fazer parte desse reino dos céus que Jesus falou a respeito. Paulo permite que Lucas os acompanhe, mas diz que quer que ele saiba que não será nada fácil. Querendo recuperar o seu cargo como sumo sacerdote, Jonatas diz para Teófilo preparar um documento para apresentarem ao Sinédrio. Teófilo diz que, como advogado dele, precisa saber por qual motivo ele perdeu o cargo na época. Nós veremos Jonatas se lembrando que estava aos beijos com a sua empregada Ira e Gamaliel viu os dois. Mas ele diz a Teófilo que foi na época em que o Saulo se envolveu com aquela seita dos cristãos, e o Gamaliel, que era muito chegado a ele, deve ter falado mal dele para o governador. Teófilo não conta para Jonatas que é sobrinho de Paulo. Jonatas vê Rode e diz a Teófilo: olha, aquela ali é a irmã do infeliz. Dizem que engravidou do Agripa e abandonou a filha. Fica longe dela, Teófilo. Teófilo diz a ele que vai pagar pela sua estadia na hospedaria e à noite se muda para a casa dele. Depois, Teófilo vai até Rode e diz que não quer que saibam que eles têm o mesmo sangue, que já ouviu falar tanto dela nesse pouco tempo que está ali, que tem até vergonha de ser visto na companhia dela. Fábio se aproxima de Rode, pergunta se ela conhece aquele rapaz e diz que parece que ele é o novo advogado do Sinédrio. Rode diz que só o conhece de vista. Fábio diz a Rode que não para de pensar nela, sabe que ela e o Agripa não deram certo e promete que vai fazer totalmente diferente dele. Rode diz que não se sente pronta. Fábio diz que espera, que é paciente. Rode diz: não faça isso, eu não sou o tipo de mulher que você quer ter na sua vida. Fábio diz: deixa que eu decido isso, eu tenho amor suficiente para nós dois. Rode não diz mais nada e se afasta. Nataniel diz que até que enfim a irmã vai formar sua própria família. Dumar diz que estão muito felizes por Gabriela e Prócoro, eles formam um belo casal. Prócoro agradece Dumar e diz que valeu a pena esperar. Gabriela diz que Prócoro é o amigo que quer ter para o resto da vida ao seu lado. Paulo, Lucas, Timóteo e Silas partem para a Macedônia em um navio. Lucas diz a eles que quem o conhece agora não imagina que ele já foi um escravo, que foi vendido como escravo pela mãe. Lucas diz que o pai foi um dos clientes da mãe, que a mãe foi oferecida ainda criança para Afrodite. Quando abriram o templo em Troade, ela foi uma das primeiras a ser levada para lá. Olímpia diz a Alexia que vai sentir saudade do filho, que ele era tudo o que ela tinha nessa vida. Alexia diz para ela não falar isso, que tem a ela, a Afrodite. Alexia diz para Olímpia enxugar as lágrimas porque a deusa delas gosta de vê-las lindas e maravilhosas. Lucas diz que quando o pai voltou de Jerusalém, havia se arrependido e quis se consertar com ele. O comprou, pagou a escola de medicina para ele e lhe falou de Jesus.
Lucas diz que precisa achar o que o pai achou para poder levar essa experiência para a mãe. Os soldados entram no navio e encontram Nero, que está fugindo com Acte. Um dos soldados diz que a mãe dele está perdendo a paciência com ele. Nero diz para o soldado deixá-lo em paz e depois diz a Acte: vem comigo, meu amor. Você sabe quem eu realmente sou. Você sabe o que tem dentro de mim. A Acte diz que é apenas uma escrava. Nero diz que não para ele, que só o amor da sua vida é capaz de mexer tanto assim com ele. Ao ver o rapaz, Silas diz: esse é o Nero. Nero diz que sim. Pede perdão por todo o constrangimento, joga algumas moedas no chão e sai com Acte. Depois de uma longa viagem, Paulo e os discípulos chegaram a Filipos, cidade de Macedônia. Ali, eles permaneceram por alguns dias. Paulo vê alguns soldados ameaçando o homem que ele viu em sua janela pedindo ajuda. Timóteo diz que ali não tem sinagoga. Lucas diz que parece que tem um grupo de mulheres que creem em Deus e elas se reúnem à beira do rio. Paulo diz que quem sabe uma dessas mulheres é a esposa daquele homem que ele viu na visão. Gabriela tenta fazer Rod aceitar e recuperar a filha, mas ela diz que não tem nada para oferecer para aquela criança, que não a ama e, para falar a verdade, a odeia. Rod diz que acha que Gabriela enfrenta as mesmas coisas que ela, mas não tem coragem de admitir. Gabriela pergunta do que ela está falando. Rod diz que ela não ama o Prócoro, não como ama o Paulo, mas fica fingindo que está feliz e que não vê a hora de se casar. Rod diz que Gabi já adiou o casamento umas 5 vezes, porque o homem da vida dela sempre será o Paulo, mas ela sabe que nunca vai tê-lo. Gabriela diz que já chega, para ela parar com isso. Rod diz que tudo bem, a vida é dela e que ela se engane como quiser. Paulo e os outros encontram as mulheres cantando no rio. Timóteo pergunta se aquilo é algum tipo de ritual. Maravilhado, Paulo diz para olharem de novo, elas estão orando. Ao se virarem, as mulheres ficam assustadas ao verem aqueles homens olhando para elas. Gabriela vai ao palácio e pergunta se Cumano sabe como que está a filha de Rod e Agripa. Cumano diz que a bastarda foi vendida como escrava. Lídia e suas amigas se aproximam de Paulo, Lucas, Silas e Timóteo. Paulo tenta falar com elas, mas Lídia aponta uma faca para eles, diz que sabe se defender e para eles irem embora dali. Paulo pede calma às mulheres, diz que chegaram hoje na cidade e enquanto procuravam pela sinagoga, ouviram falar que mulheres se reuniam ali para falar com Deus. Lídia se apresenta e diz que todo sábado se reúnem ali com as amigas para compartilharem um pouco de como foi a semana delas e de alguma forma se conectarem com Deus. Paulo pergunta pelo marido delas. Lídia diz que não são casadas, que optaram por não casar com homens que não creem em Deus. Paulo diz que foram para Filipe amando de Deus. Lídia diz às amigas que Deus ouviu a oração delas. Paulo pergunta se podem falar mais sobre Deus para elas. Lídia diz que é claro, e eles ficam ali mesmo, à beira do rio, ouvindo Paulo pregar. Rod pede desculpas a Gabriela. Diz que descontou a sua raiva nela e está indo embora. Gabriela diz que soube o que aconteceu com a filha dela. Rod diz que era a única forma de se livrar daquela responsabilidade, que pensou que o Agripa amava ou que pelo menos ele fosse aprender a amá-la. E então engravidou dele de propósito, pensando que assim ele a assumiria. Rod diz que sempre foi uma idiota, é um fracasso de mulher, de mãe, pessoa, e cansou disso. Gabriela diz que já disse que pode ajudar ela. Rod diz que ela não pode, e já está decidido, vai embora. Rod pede para Gabriela avisar Paulo que ela vai se casar com o Fábio e vai morar em Roma. Ela diz que esse pelo menos ela sabe que a ama. Rod diz a Gabi que nem sempre foi sincera com ela, mas quer que ela saiba que tem sido a irmã que ela nunca teve. Gabriela diz que descobriu com quem ficou a bebê dela. Rod diz que não quer saber, dá adeus para ela e sai. Paulo batiza Lídia. Ela agradece ele por trazer para elas essas boas novas e por batizar ela e toda a sua família. Lídia insiste para ele se hospedar em sua casa. Evódia, a mãe dela, diz que vai na frente para colocar a mesa. A amiga de Lídia diz que Paulo é perfeito para ela. Lídia diz que também acha, Deus ouviu as suas orações. Fábio diz a Rod que nem acredita que casou com a mulher dos seus sonhos. Rod pergunta se ele conseguiu o que ela pediu. Fábio diz que sim,
que o filho dela agora só precisa se casar e já foi sugerido que promovam ele no Sinédrio e ele vai ter a proteção de Roma lá dentro. Rod agradece ele e diz que pelo menos pôde fazer alguma coisa pelo filho. Durante o jantar na casa de Lídia, Paulo fica muito constrangido, pois Evódia diz que ele é perfeito para a filha deles. Lídia pede desculpas a Paulo e diz que a mãe é assim, ela fala o que pensa. Paulo diz: Lídia, é muito bom saber que você teme a Deus, e eu tenho certeza que você tem tudo para fazer um homem de Deus muito feliz, mas esse homem não sou eu. Lídia fica totalmente sem graça. Evódia pergunta por quê. Paulo diz a Evódia que não tem nada com a Lídia, mas o que para muitos é ganho, ele reputou como perda pelo Senhor Jesus. Paulo diz que nunca vai se casar, que fez um voto com Deus. A sua missão é maior e fica menos conturbada se ele estiver só. Pedro chega com sua sogra na casa do bispo Tiago. Diz que Miriam ficou muito doente e pensou que eles pudessem ajudá-los. Jonatas pergunta por que a esposa de Caifás não vai morar no campo, longe dele, porque assim faz o que quer. Ela diz: Olha lá como você fala comigo, eu sou a sua irmã mais velha. Jonatas diz que desde que o marido dela morreu, ela vive se intrometendo na sua vida. Paulo sonha com Lídia tentando seduzi-lo. Ele a evita. Lídia desaparece e ele vê Gabi. Paulo pergunta o que ela está fazendo ali. Gabi diz que foi saciar a sede dele e pergunta quanto ele sente falta disso. Paulo diz que ela não tem noção do quanto ele sente a falta dela e a beija com paixão. Depois de um longo beijo, Paulo tira a roupa e nesse momento volta a ver Lídia no lugar de Gabi. Então ele acorda assustado. Angustiado, ele pede para Deus tirar aquela vontade dele e diz que não quer se sentir tentado. O soldado Brutus diz para Fábio e Rod não saírem da carruagem, pois está havendo um ataque mais à frente. Fábio pergunta como assim. Brutus diz que são os samaritanos. Rod fica muito assustada. Algumas mulheres se aproximam de Paulo, Lucas, Silas e Timóteo, e uma delas diz: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Paulo chama os amigos para irem para o outro lado. Sofia está possuída e faz uma brincadeira de mau gosto com Timóteo. Ele pergunta qual é o problema dela com ele. Sofia continua os provocando, dizendo que eles são cheios da presença de Deus, são especiais. Lucas pergunta a Paulo se não é melhor levar aquela mulher com eles. Paulo diz que não, que ela só está querendo chamar a atenção. Lídia pede desculpas a Paulo pelo constrangimento que a mãe dela fez ele passar e pergunta se ele conhece alguém que serve ao Deus deles e pensa em se casar. Paulo diz que infelizmente algumas pessoas que conhece moram nos arredores de Israel e não saberia quem ou... Lídia diz que sempre quis conhecer o templo, pensa de ir para Jerusalém e pergunta se ele conheceria alguma cristã lá que poderia recebê-la na casa dela. Teófilo diz a Gabriela que vai se casar. Gabriela diz que a mãe dele vai ficar tão feliz. Teófilo pergunta onde a mãe está. Gabriela não responde. Teófilo diz que soube que ela vai se casar também. Gabriela diz que ele está convidado para o casamento dela. E Teófilo diz que ela está para o dele. Rod ampara uma garotinha. Fábio diz a Brutus que aquilo nunca aconteceu naquela região. Brutus diz que aquele já é o segundo ataque contra galileus que descem para Jerusalém. Rod diz que o comando precisa saber disso. Fábio diz que ele vai saber e que vão voltar para a segurança deles. Fábio vê um cavaleiro no alto da colina e manda os soldados irem atrás dele. Brutus diz que vai e manda os soldados ficarem ali e tomarem conta da comitiva. Longe de todos, Brutus encontra Félix e diz que está feito, que roubaram tudo conforme o combinado. Félix pergunta quantos mortos. Brutus diz que o suficiente para causar um conflito na região, como ele pediu. A menina continua perseguindo Paulo e os discípulos. Paulo então diz: Basta, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Sofia cai no chão nesse exato momento. Paulo ajuda ela a se levantar e ela pergunta o que aconteceu. Paulo diz que ela estava sob a influência de um demônio, mas agora está liberta. Feliz, Sofia diz que está se sentindo tão leve que parece que um peso saiu dela. Paulo diz que Jesus libertou ela. 2 homens querem levar Sofia à força para que ela continue trabalhando para eles. Sofia não quer ir. Paulo a defende.
Os homens tentam colocar o povo contra Paulo, dizendo que eles são demônios. As pessoas começam a bater em Paulo e em Silas. Sofia tenta defender eles e o homem bate nela também. Lídia e sua amiga veem tudo. Lídia ampara Sofia e diz que só podem orar agora. Paulo e Silas são chicoteados perante todo o povo. O homem com quem Paulo teve a visão, lhe pedindo ajuda, está por perto acompanhando tudo. Paulo o vê. Depois de serem chicoteados, Paulo e Silas são levados presos. O homem da visão que Paulo teve é o carcereiro da prisão. Paulo diz a Silas que aquele homem está atormentado e foi por causa dele que Deus o enviou até aquela cidade. Paulo chama o carcereiro e diz que trouxe a salvação que ele busca. O homem diz que vai deixar Paulo sem água se ele insistir em encher a sua paciência. Lídia e Irene cuidam de Sofia. Lídia diz que Sofia vai ficar em sua casa, que vai cuidar dela. Lucas diz a elas que não deixaram ele nem cuidar dos machucados. Epafrodito diz a Sintique que não tem culpa, que o colocaram naquele beco. Sintique diz que falou para ele não se meter com aqueles romanos. Epafrodito diz que precisa dela e que passou a noite toda tentando resolver o mal-entendido. Sintique diz que para ela já chega, para ele arrumar um lugar para morar, porque ela não quer que os filhos vejam o pai que ele se tornou, um torturador de pessoas. Epafrodito diz que não tortura ninguém, que são os soldados que fazem isso. Sintique diz que ele sabe o quanto o pai dela sofreu naquele cárcere. Ele morreu ali, com fome, com sede, e agora ele se tornou igual àqueles que o mataram. E pergunta se ele não percebe, não vê que aquele trabalho vai afetar toda a família dele. Epafrodito diz que vai esperar ela se acalmar. Sintique diz que não, para ele ir embora, para pelo menos darem a eles um pingo de respeito. Félix diz ao senador Fábio que o cumano tem se desdobrado para dar conta de todas as queixas que chegam até ele. Esses ataques logo serão sufocados, ele vai ver. Fábio diz que a segurança depende deles e não quer estar na pele do cumano se isso chegar aos ouvidos do imperador. Félix diz que vai conversar com os judeus. Quem sabe eles podem ajudá-los a encontrar os líderes dessa facção de samaritanos. Cumano diz para ele fazer isso e que a Judéia já foi mais divertida de governar. Na casa de Lídia, Timóteo chama todos para orarem por Paulo e Silas. Paulo e Silas estão cantando um hino quando um terremoto começa. Logo depois, Epafrodito acorda assustado e pensa que os presos fugiram. Desesperado, ele diz que vão colocar a culpa nele e pensa em tirar a própria vida. Nesse momento, Paulo diz para ele não fazer isso, que estão todos ali, e que ele não faça mal a si mesmo. Epafrodito larga a espada na hora. Paulo diz para ele não se preocupar, que ninguém tentou fugir. Epafrodito vê que todos os presos continuam ali e diz que eles poderiam ter fugido e ele seria um homem morto. Paulo diz que Jesus não permitiu que isso acontecesse, aquele de quem estava falando mais cedo, e pergunta se ele lembra. Epafrodito diz que sim, e pede para Paulo e Silas acompanhá-lo. Epafrodito pede perdão por não ter dado ouvidos a eles antes e diz que quer saber mais sobre Jesus. Paulo diz: digamos que Jesus providenciou tudo para que hoje a salvação chegasse até você. Epafrodito pergunta o que precisa fazer para ser salvo. Paulo diz que ele precisa crer no Senhor Jesus e será salvo. A esposa e os filhos de Epafrodito chegam, muito preocupada, Sintique pergunta se ele está bem e pede perdão para ele. Epafrodito diz que é ele que deve pedir perdão, que errou muito com a família e os abraça. Epafrodito diz que vai mudar, com a ajuda de Jesus. Paulo batiza Epafrodito e toda a família dele. Rode diz a Teófilo que está indo para Roma, não sabe se vão se ver de novo e só queria se despedir. Teófilo trata ela com muita frieza. Rode o abraça, depois diz que ficou sabendo que ele vai se casar e ficou muito feliz por eles. Ela diz: faz diferente do teu pai. Bom, eu tenho que ir. Adeus. Teófilo chora ao ver a mãe partindo com Fábio. Ira cuida de uma criança, diz que ela é um amorzinho e pergunta onde Teófilo a achou. Teófilo diz que ela é mais uma vítima de uma mãe desnaturada. Ira pergunta se a noiva dele sabe que ele adotou aquela criança. Teófilo diz que sim e que ela não vê a hora de cuidar dela. Ira sai e Teófilo diz:
Agora é só você e eu, minha maninha. Gabriela aparece na janela e sorri para eles. A sogra de Pedro morre. Timóteo batiza Sofia. Jonatas, Félix e Matias tramam algo juntos. Epafrodito diz que os oficiais mandou soltarem Paulo e Silas. Paulo diz que eles precisam reconhecer o mal que fizeram para eles e que Epafrodito diga que as próprias autoridades romanas precisam ir soltá-los. Logo, os homens que mandaram prender eles chegam, pedem desculpas pelo mal-entendido que ocorreu e dizem que eles estão livres para saírem não só do cárcere, mas também da cidade deles. Que por mais que eles sejam cidadãos romanos, não pensem que ali em Filipos podem fazer o que quiserem. Os homens para quem Sofia trabalhava tentam pegá-la. Sofia consegue se livrar deles e sai correndo. Paulo pede para Lucas acompanhar Lídia até Jerusalém e pegar todos os relatos que conseguir, desde o início da vinda do nosso Salvador, que começa escrevendo como foi quando ele escolheu Maria, e assim vai seguindo até o momento do Pentecostes, quando todos receberam o Espírito Santo. Sofia chega chorando muito e conta que os homens foram atrás dela. Paulo diz para Sofia e com eles que vão arrumar um lugar para ela morar e trabalhar na próxima cidade. Lucas, Lídia e Irene chegam em Jerusalém. Nataniel recebe eles em sua casa e pergunta por onde o Paulo tem andado. Lucas diz que ele está em Tessalônica há algumas semanas. Lídia diz que Paulo realmente é um homem incrível e a Sofia também foi com ele. Gabriela pergunta quem é Sofia. Lídia diz que ela é uma jovem, ex-adivinhadora, que se converteu. Lídia pergunta como que Gabriela e Paulo se conheceram. Gabriela se enrola para responder e Nataniel intervém, dizendo que a irmã e Paulo foram grandes amigos no passado. Irene percebe que houve algo entre eles e Lídia pergunta se ela foi noiva do Paulo. Gabriela fica muito nervosa. Prócoro não gosta do rumo da conversa. Teófilo chega com a esposa e Isabela para saber notícias do tio. Em Roma, acontece a festa de casamento de Nero. Acte está trabalhando ali, e quando vai servir vinho para ele e sua esposa, Nero segura a mão dela e agradece. Acte fica incomodada e logo se afasta. Rod e Fábio participam da festa. Enquanto o pai adotivo de Nero e sua mãe discursam para os convidados, ele se afasta de todos sem que percebam. Marcos está na festa e Rod e ele trocam olhares. Lídia diz a Gabriela que o Paulo faz parte do passado dela, mas ela foi mesmo corajosa em não querer se casar com ele. Lídia diz que lhe falta palavras para descrever Paulo, que homem, e diz que quase se declarou para ele depois que ele a batizou, mas pelo jeito acha que não era da vontade de Deus, assim como não era da vontade de Deus que Gabriela se casasse com ele. Gabriela diz que o importante é que agora ela e o Paulo estão fazendo a vontade de Deus. Lídia pergunta se ela e o Paulo se beijaram. Gabriela fica sem graça, mas responde que sim, que se beijaram algumas vezes. Lídia diz que quer tanto se casar com um homem como Paulo e ele disse que ela ia ajudá-la. Gabriela acha graça por Paulo ter falado que ela ia ajudar Lídia. Gabriela pede licença a Lídia e diz que vai se despedir de Prócoro. Prócoro pergunta se Gabriela está pronta para se casar com ele amanhã. Gabriela pergunta por que ele está lhe fazendo essa pergunta e diz que é claro que está pronta. Prócoro pergunta se mesmo depois ela ter tido notícias do Paulo. Gabriela diz que não está entendendo. Pergunta o que isso tem a ver com o casamento deles e diz que ele sabe que o Paulo faz parte do seu passado. Prócoro diz que não sabe se ela realmente esqueceu o Paulo e que percebeu a mudança no semblante dela quando todo mundo começou a falar sobre ele e viu a tristeza no olhar dela quando ela soube que ele foi preso. Prócoro pergunta por que ela ficou com ciúmes quando soube que o Paulo estava convivendo com outras mulheres. Gabriela diz que ele entendeu tudo errado. Prócoro diz para ela parar de mentir para si mesma, ou talvez até ela não saiba, mas não esqueceu o Paulo. Gabriela diz que isso não é verdade. Prócoro diz que não pode se casar com uma mulher que ama outro homem. Gabriela diz, não faz isso comigo, você está terminando comigo? Prócoro diz que não, só está poupando ela de se casar com alguém que não ama. Prócoro vai embora. Gabriela fica chorando, muito triste. Em 64 d.C., Nero manda tirar Gabriela da cela e diz: eu não sei porquê, mas você me lembra tanto a minha Acte.
E então nós veremos ele se lembrando do que aconteceu anos atrás durante a festa do seu casamento. Nero foi atrás de Acte e ela perguntou por que ele se casou com outra, por que a levou para aquela cidade, se para fazê-la sofrer. Nero disse que aquele casamento só aconteceu por razões políticas, mas era ela que ele amava. Acte não queria ser amante dele e disse para ele deixá-la. Nero disse a Seneca que fez o que as pessoas esperavam dele e perdeu o amor da sua vida. Em 64 d.C., Nero disse que Gabriela foi a mulher de Paulo. Fábio disse que não, que ela foi a noiva dele. Nero disse que gostaria de entender o que a Gabriela fez para chatear tanto a sua rainha, porque ela odeia. Fábio disse que tem certeza de que houve algum mal-entendido, pois a Gabriela nunca fez mal a ninguém. Nero se retira e Gabriela é colocada de volta na cela. Lucas narra que em Salônica, em uma sinagoga, durante 3 sábados, Paulo disputou com os judeus dali sobre as escrituras. Alguns homens dizem que Paulo foi até a cidade deles para confundi-los, para blasfemar contra o Deus deles. Outros defendem Paulo e dizem para deixarem-lhe falar. Paulo diz para si mesmo: lá vamos nós de novo. Agripa chega com Berenice na festa de casamento de Nero. Agripa pergunta se o imperador já soube dos últimos acontecimentos em Cesareia. Cláudio diz que sabe de tudo. Agripa diz que Cumano está deixando a desejar com os Helodes da área. Cláudio diz que os Helodes, samaritanos, são todos daquela terrinha maldita. Agripina diz para Cláudio não falar assim, pois o Agripa é de lá. Cláudio diz que o Agripa sabe como o povo dele tem sido difícil todos esses anos, o pai dele que o diga. Agripa diz que se Cláudio desejar, ele fica no lugar do Cumano, e como Herodes conhece muito bem o seu povo. A esposa de Nero tenta se aproximar dele. Ela diz que queria conhecê-lo melhor, que a mãe dele lhe contou que... Nero não deixa ela terminar de falar e diz: a minha mãe não me conhece direito, mas aqui vai um resumo. Eu não me lembro do meu pai de sangue, mas soube que foi uma pessoa detestável. Cresci longe da minha mãe, que foi exilada pelo próprio irmão depois de ter matado meu pai. E o que mais? O seu pai só me adotou para agradar a minha mãe, e eu já amo outra mulher. Paulo lê a carta de Lucas, o avisando que chegaram em Jerusalém e que foram recebidos muito bem. Gabriela diz a Lídia que não vai mais se casar. Lídia a apoia e diz que vai orar por ela. Timóteo diz a Sofia que gosta dela. Sofia diz que já se relacionou com vários homens e para ele arrumar uma mulher pura para ele. Timóteo diz que pensou que ela tinha deixado essa Sofia do passado lá nas águas em Filipo. Sofia diz que deixou. Timóteo diz: mas não creu. Se você tivesse crido, se veria como pura também. Nataniel recrimina Gabriela pelo rompimento do casamento. Gabriela diz que foi o Prócoro que quis. Nataniel pergunta até quando ela vai ficar apegada ao Paulo e diz que isso está parecendo obsessão. Gabriela diz que não está apegada, foi o Prócoro que entendeu tudo errado. Nataniel diz que todo mundo viu como ela ficou quando a Lídia falou do Paulo e sinceramente não sabe mais o que fazer por ela. Gabriela diz que precisa tomar um ar e sai. Sofia procura Timóteo e pergunta se primeiro pode contar para ele toda a sua vida, para ver se ainda assim ele vai querer ela, mesmo depois que souber da sua história. Desolada, Gabriela pergunta a Susana se o bispo Tiago poderia conversar com o Prócoro. Seneca leva Acte para o quarto de Nero e diz que ela precisa sair antes do amanhecer para ninguém desconfiar de nada. Paulo prega a palavra para algumas pessoas no alto da montanha. Sofia chora ao contar sua história para Timóteo e depois dá um beijo nele. Jason e sua família são impedidos de irem para a reunião, pois alguns homens invadem a casa deles e batem neles. Bispo Tiago leva Prócoro para conversar com Gabriela. Prócoro pergunta se ela o ama. Gabriela não consegue responder e ele vai embora. Silas escuta muito barulho e diz a Paulo que é na casa do Jason. Sofia pergunta a Timóteo se fez mal em beijá-lo. Timóteo diz que não, mas na próxima vez ela deixa que ele a beija primeiro. Alguns homens levam Jason e seu amigo para a majestade e diz que são eles que têm acobertado os rebeldes que se insurgem contra Roma, que eles dizem que existe um outro rei, além de César, chamado Jesus.
Jason diz que o que está acontecendo ali é um grande mal-entendido, que nunca falaram nada ou tentaram contra César. Pelo contrário, respeitam todas as autoridades impostas por Deus. O homem diz que é mentira, que eles são discípulos de Paulo, que tem infernizado a todos com as suas blasfêmias. Eleazar chega e diz que é testemunha disso desde Antioquia, que aqueles homens podem colocar toda a população contra eles. Foi isso que eles fizeram em Antioquia. Eleazar diz que Deus lhe deu a missão de parar aquela seita. Ferestarco se aproxima e pergunta o que está acontecendo ali. Adonis diz que estão com aqueles homens acusados de perturbar a cidade deles a se rebelar contra Roma a mando de Paulo. Ferestarco diz que se nenhum daqueles homens é o Paulo, então que solte todos. E paga para Adonis. E imediatamente Adonis manda soltar os homens. Paulo observa tudo de longe com seus discípulos. Silas diz a Paulo que o Ferestarco conseguiu ganhar um tempo, mas é melhor ir embora porque eles não vão cansar até chegar nele. Ferestarco vai até Paulo e diz para ele ir para Bereia, que tem contatos que podem ajudar ele lá. Sozinho, Paulo pergunta por que Deus permite que o seu próprio povo atrapalhe a missão que ele mesmo lhe deu. Acte sai do quarto de Nero e dá de cara com a esposa dele. Otávia sai furiosa. Fábio procura por Rod, enquanto ela está em um canto, o traindo com Marcos. Em 64 d.C., Fábio diz a Gabriela que comprou a Elisa porque a Rod lhe pediu. Gabriela diz a Elisa que vai ficar tudo bem, a Rod vai cuidar dela. Gabriela diz que Elisa tem uma missão muito importante agora, precisa levar a luz que tem dentro dela para Rod. Elisa diz a Gabriela que ainda vai achar sua mãe e trazê-la de volta para Roma. Gabriela diz que Jesus vai estar com ela até o fim. Fábio manda levarem Elisa e diz aos presos que chegou ao seu conhecimento que até amanhã vão decidir o que vão fazer com eles, que o Nero é imprevisível e para eles se prepararem para o pior. Fábio diz que fez tudo o que podia. Gabriela diz para ele agradecer a Rod por eles e avisar que ela não tem culpa de nada. Fábio diz que sente muito e sai chorando. Em Bereia, Paulo e seus discípulos foram muito bem recebidos. Timóteo diz a Sofia que a mãe não vê a hora de conhecê-lo. Silas diz que vai ser um prazer ver eles felizes e casados. Eleazar chega à sinagoga e diz que, como sempre, Paulo, falso profeta, está arrumando confusão. Paulo pergunta se ele sentiu a sua falta. Eleazar diz: eu vim te expor, Saulo de Tarso. Paulo diz que vê que a obsessão dele com a sua pessoa foi longe. Eleazar diz que sabe tudo sobre ele, inclusive até que ele já matou gente por causa dessa seita. Lucas narra que Eleazar conseguiu fazer com que Paulo fosse diretamente para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Ao se despedir dos amigos, Paulo disse a Silas e Timóteo que se não fosse para Atenas, a missão deles ali em Bereia seria prejudicada por causa daqueles homens, e eles vão se encontrar daqui umas semanas em Corinto. Lucas, Gabriela e Lídia participam da reunião na casa do bispo Tiago. Tiago diz que Pedro está em Ponto e o trabalho lá tem crescido muito. O Barnabé continua em Chipre com Marcos e o Felipe em Cesareia. Bispo Tiago percebe o interesse de Lucas em Gabriela ao ver o modo como ele olha para ela e diz para ele esquecer porque ela ainda não esqueceu Paulo. Susana conta para Gabriela que o Prócoro foi para Antioquia. Gabriela admite para ela e o bispo Tiago que ainda ama o Paulo e pergunta o que faz para esquecer ele. Bispo Tiago diz que vai deixar as duas conversarem sozinhas. Susana diz que Gabriela não quer esquecer o Paulo, porque faz de tudo para se lembrar dele. Gabriela diz: como não me lembrar dele, Susana? Susana diz que da mesma forma que ela não se lembra do Prócoro, e aconselha ela pelo seu próprio bem fazer com Paulo o que fez com o Prócoro. Susana diz que fica feio para ela querer um homem que já é comprometido. Surpresa, Gabriela pergunta se o Paulo se casou. Susana diz que não, que o Paulo é comprometido com a missão que Deus deu para ele, e ela querer ele é como se estivesse querendo que ele traísse a Deus. Gabriela diz que é mais sério do que ela imaginava. Susana diz para ela entregar esse sentimento para Deus e que seja dele também, de corpo, alma e espírito. Paulo pede para o Senhor usá-lo em Atenas,
que seja seu companheiro, sua força e direção.